O Zé tá aqui, ó. Estão todos aí. Tá aqui. Se o Vitor aqui aparece aí. Não, pode ficar. Não, Aparece? Já acho que não. começamos. Já começamos. Já Aê! tem. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Por aqui, a gente tá fazendo a nossa live de casa. A Rita é minha vizinha. Ela chegou aqui toda de máscara. Geralmente eu encosto nela, hoje eu não tô nem encostando. Estamos assim de meio longe. Mas, brincadeiras à parte, a gente tá se cuidando. Então, por isso que a gente tá junto aqui fazendo essa live. E, primeiro, é uma satisfação imensa fazer essa live aqui para vocês, porque é o que a gente está vivendo na nossa rotina nos últimos dias, que é o atendimento online. Rita e eu estamos atendendo o tempo inteiro online. E eu falo o tempo inteiro pro pessoal lá no Instagram que vai ser difícil quando isso acabar, porque tá muito bom atendendo online. Eu já tinha feito atendimento online com paciente que foi 1, 2 vezes, depois foi morar nos Estados Unidos, por exemplo. E a gente fazia uma consulta por ano online, o resto vinha, essas coisas que a gente costuma fazer. Mas eu nunca tinha feito um atendimento de primeira vez online, que geralmente a gente demora muito, e está sendo simplesmente incrível. E foi por isso que a gente resolveu fazer essa live para compartilhar com vocês o como e por que fazemos. Esse é o nosso tema da live de hoje. Isso. E a gente sentiu, né, Luciano, assim, algumas pessoas ficaram muito perdidas com toda essa situação, de como fazer, de como que gerencia a agenda, de como faz, de como conduzir o atendimento. E é como o Luciano estava falando, pra gente foi uma grata surpresa, assim, em fazer os atendimentos online. A gente já fazia de alguma forma, porque as primeiras consultas eram sempre presenciais, mas as consultas seguintes a gente já fazia online com alguns pacientes. Mas essa rotina de atendimento online pra gente é uma grande surpresa e que tá funcionando super bem, assim, tá fluindo muito bem. Então pra gente foi uma descoberta muito boa de colocar e até desenvolver novas habilidades e ferramentas para otimizar, né? Otimizar também várias outras coisas que a gente vai comentar aqui, que é sobre a nossa rotina, como a gente faz, como a gente agiliza todo o processo e o tempo de atendimento, tá bom? Agora a gente vai compartilhar aqui com vocês a nossa tela e a câmera e tela para vocês. Agora, como tá em câmera e tela, deixa ele de plano, já expande ele aqui, Isso. ó, ele fica inteiro. Põe na... Não, põe em modo de apresentação, Tô que aí ele enxergando, vai... tá aí. Isso, que aí Boa. fica só isso. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente... Na verdade, a gente teve que se reinventar, né? Eu digo que nada que acontece, por pior ou melhor que seja, vem por acaso. E isso aconteceu pra gente se reinventar como profissionais. Eu acho que, por mais que a gente esteja trabalhando muito, que a gente tenha a nossa forma de trabalhar, muitas vezes a gente vai criando uma própria zona de conforto e não sai dela, porque tá cômodo, porque tá rendendo, porque isso, aquilo, e veio todo esse turbilhão de coisas para dar um chacoalhão na gente e falar, olha, vamos nos reinventar? É a primeira coisa que as pessoas me perguntam, Luciano, você teve um impacto nos atendimentos? Tive muito impacto. Eu fazia 2 anos que eu não atendia pacientes novos e geralmente eu deixava 3 horários livres. Como eu sou professor, eu dou palestra, dou curso, eu tenho que estudar. Então, se eu fico sem estudar, eu fico obsoleto. E aí eu sempre deixava segunda à tarde para estudar, quarta o dia inteiro para estudar e sexta para estudar e me deslocar para os lugares que eu ia dar palestra. Como não tem evento nesses meses, eu ocupei todo o meu espaço trabalhando, porque eu tinha que repor o que eu ganharia nas palestras, eu tive que repor financeiramente dizendo em atendimento. E aí eu marquei todos os meus pacientes e todos os horários que ficaram livres, eu pedi a minha secretária para marcar pacientes novos. E eu não fazia muito tempo que eu não tinha marcado. E tive pacientes que já eram de segmento, que desmarcaram porque tinham medo de gastar, tinham medo de investir nesse momento que a gente está vivendo de incerteza. E todos os que ficam, eu mostro o quanto é importante, o quanto é essencial, que talvez esse momento é o momento da gente olhar um pouco mais para a gente e para nós nos cuidarmos um pouco melhor.
Então, eu acho que é hora da gente se cuidar mais e isso reflete nos atendimentos. Muita gente tem buscado para isso, mas é importante salientar que, por mais que eu tenha pacientes, isso, aquilo, eu sofri um impacto bem grande disso. Bem grande disso. Tive que fazer mais captação de cliente. E fazer captação de cliente é algo muito importante para o nosso atendimento. Quais são as estratégias? Quais são as formas de se fazer, de atuar? Conforme a gente colocou aí. Agora a gente está fazendo um atendimento online. Primeira coisa, a gente tem que ter uma sistemática de atendimento. Como é o começo, meio e fim do meu atendimento? Porque se eu não tiver uma sistemática de atendimento, eu fico perdido, o tempo passa e... Porque quando a gente está com o paciente na frente, flui mais a conversa de coisas que não são de nutrição, para o paciente ficar mais à vontade. Quando a gente está numa máquina, acaba sendo um pouco mais frio. Então eu já começo a meu atendimento fazendo uma brincadeira. E aí, tá em casa? Gente que eu não conheço, tô dando uma paciente. Eu tinha falado, sei lá, oi Maria, tudo bem? Isso aqui. Tá em casa? Prazer te conhecer, né? E já vou desenvolvendo uma conversa, mas mesmo assim é um pouco mais frio do que uma conversa que se tem pessoalmente. Isso que você tá falando é importante, né? Porque esse vínculo, essa falta do vínculo, da coisa de estar junto, é o que as pessoas mais estão sentindo, né? Porque a questão que a gente já tá vivendo aqui é esse isolamento social. Então, fazer coisas com que a gente tenha mais conexão com a pessoa é super importante, né? Sim. E aí o que acontece? Quando a gente estabelece esse vínculo via máquina, fica bastante interessante. Então hoje eu já tenho as minhas estratégias para poder ter esse vínculo com as pessoas. Então eu já começo conversando, perguntando como estão as coisas lá dessa quarentena, como está na cidade que moram, geralmente a gente de outro país, outro lugar. E a conversa começa a se desenrolar. Aí tem aquela pergunta crucial, né? Como eu posso te ajudar? Isso. É a primeira coisa que eu falo, como eu posso te ajudar? E aí o paciente já vem com uma série de coisas. Só que antes disso, a gente já fez uma série de outras coisas, né, Rita? Isso. Tá no nosso... Só que antes disso, a gente já, por exemplo, já tem um questionário prévio que o paciente preenche. Isso é muito importante. No atendimento online, assim como no presencial, tá? Mas no online, principalmente, a gente tem que ter alguma coisa do paciente antes e já se preparar para ele. Porque a gente não sabe o quanto aquele paciente desenrola. Senão a consulta vai durar meia hora. Isso. E o paciente vai reclamar que a consulta não foi boa. É. E se eu atendo meus pacientes, eu gasto 2 horas, eu tenho que, independente se presencial ou online, eu tenho que usar minhas 2 horas para ele. Então eu marco 2 horas, e no mínimo 2 horas. Eu vou desenvolvendo a consulta ali. E aí o que eu faço? Um dia antes, minha secretária, alguns dias antes, uma semana antes, ela já confirma todo mundo, 2 dias antes, um dia antes. Liga para o paciente, confirma, o paciente confirmou, a gente manda um questionário, um rastreamento metabólico, manda só o link do rastreamento metabólico. Quem usa o Diet Smart pode usar, é só mandar o link. A gente manda o link, o paciente preenche e manda de volta para mim. Então ali eu já sei uma série de queixas, uma série de pontos negativos e positivos que eu vou desenvolver na consulta. E eu não fico estudando o paciente por horas antes da consulta. Não, eu dou uma olhada, com 15 minutos eu me organizo para desenvolver a consulta com ele. E engraçado, que eu falei para vocês que eu estou atendendo muito paciente novo, e é muito paciente que já me conhecia de rede social, disso, aquilo, e já tinham feito um monte de teste genético, teste de bioma. Então eles já mandam antes, teste genético, teste de bioma, exame de sangue, se estiver pronto. Não deixa de atender ninguém por causa de exame de sangue, não. Mas se estiver pronto, eu peço. Qualquer exame de avaliação corporal, quem fez uma impedância, quem fez alguma coisa, manda tudo. E eu dou uma olhada antes e traço um diagnóstico nutricional antes de ver aquele paciente. Aí eu já tenho os pontos a serem abordados na consulta. Aí se tem teste genético, aí é um céu. Aí é um céu, porque aí eu fico a maior parte do tempo da consulta explicando quem é aquele paciente geneticamente e como a gente vai fazer para silenciar e ativar os genes mais importantes e que são relevantes para aquele indivíduo. E aí, por isso que a gente separou esses tópicos aí, que primeiro, para que a gente possa fazer isso, deixar um bom espaço na agenda,
Esse espaço na agenda, cada um, a gente, eu e o Luciano, a gente já tinha essa característica de deixar mais tempo mesmo, entre 1h30 e 2 horas para cada paciente, até porque sempre tem os imprevistos de horário, por mais que a tecnologia ajude, sempre tem alguma coisa ou outra, então, e de atrasa um paciente, também atrasa outros, então é sempre bom deixar um bom espaço na agenda, até para a sua rotina não ficar muito atrapalhada. E ter esse tempo dedicado para a consulta. E isso que o Luciano estava falando, assim, já é também uma prática nossa de muitos anos, de mandar esse questionário antes, porque já ajuda muito a gente já entender qual é o principal objetivo e a principal queixa, e também identificar histórico familiar. Nessa anamnese prévia, tem várias coisas também que a gente já pode captar de informações, porque se a gente já tem um teste genético em mãos, e aí a gente já faz a leitura disso, do teste genético, com algumas questões que já estão ali naquele questionário que ele respondeu, daí a gente já fala, esse polimorfismo aqui, ele já está relevante nesse caso. Porque a gente vai até mostrar um caso nosso, que é um paciente nosso mesmo, que a gente tem juntos. Eu falei assim, só vamos pegar um paciente que a gente tem online. A gente atendeu essa semana um paciente em comum de primeira vez. Primeira vez comigo, primeira vez com ela. Aí eu falei, esse é o paciente típico pra gente mostrar na nossa aula, porque é o que tá mais recente e é a nossa realidade agora. Não é um caso antigo, não. Exato. Pra vocês entenderem como que a gente sistematizou. Isso. E como a gente funciona. Que isso é uma coisa muito importante, Luciano, porque assim, às vezes até as pessoas ficam assim confusas, principalmente quando a gente tem um teste genético em mãos. Porque o teste, a interpretação do teste genético, ele é um serviço à parte. Sim. Então, existe uma consulta específica também para a interpretação do teste genético, uma consulta específica para a elaboração do plano alimentar também. Então, por isso que às vezes, e por isso que a gente compartilha tanto o que a gente faz no Epigenes, porque você tem tanto a sua forma de atuação tradicional, de você fazer o seu plano alimentar baseado nas estratégias, de fazendo as análises da sua anamnese, dos exames de sangue, e tentando fazer isso através dos alvos epigenéticos, como também você ter esse serviço que você vende para o seu paciente, que é de interpretação de teste genético, é um momento que você vai ter, porque até você explicar o gene e explicar o porquê de algumas coisas que vão ser feitas, isso demora. Imagina você ter que elaborar o plano alimentar e depois elaborar, então por isso que sempre as consultas, elas podem ser separadas. O mesmo profissional pode fazer as duas coisas, mas você tem que separar isso. Separar o seu momento de interpretação do teste e separar a consulta de fazer a estratégia do plano alimentar, tá? Até dá pra você fazer isso ao mesmo tempo, que você dá uma olhada ali, mas naquele momento da consulta, por exemplo, você não vai passar muito tempo explicando o gene, o PGC1-alfa e o FTO com tanto detalhe. Sabe o que eu tô fazendo? Como tem muita gente que já tá passando de primeira vez e já tá vindo com o teste genético, então ele não quer só ouvir falar do teste genético. Ele quer uma intervenção, quer um plano alimentar, quer uma prescrição, quer estratégias. Então eu vou lá, mostro os polimorfismos mais relevantes e justifico a estratégia que eu vou fazer de acordo com o polimorfismo. E digo, hoje é o nosso primeiro encontro. O teste genético vai sempre se fazer presente e eu vou te ensinar muita coisa ainda. O que a gente precisa saber para os próximos 3, 4 meses, que é geralmente o espaço que eu dou entre uma consulta e outra, é isso. E mostro os blocos de polimorfismos mais relevantes, que a gente tem que silenciar já. Então, esse curcuminoide que você vai usar aqui é para isso, esse chá de alcaçuz é para isso, essa tintura de espinha santa é para isso, essa refeição com uma maior quantidade de carboidrato é para isso, e vou mostrando isso fazendo um cruzamento com o teste genético. Não fico lá assim, vamos avaliar seu teste genético. Você tem... Não faço isso. Eu vou colocando a estratégia junto com os achados do teste. Isso. E deixo claro para ele, isso é importante. Esse é o nosso primeiro encontro. Tem muita coisa para te ensinar. Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. E senão o paciente ele fica afoito, ele quer saber um pouco do teste. Isso. E aí, à medida que vai... E fica mesmo, o teste sempre faz presente. Então, na próxima consulta, daqui 4 meses, quando eu tiver com o paciente, eu já estou com o teste dele aberto e já vou ensinar mais coisas. E na próxima. Então, o teste ele é um coadjuvante importante. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Um relato de um colega.
vocês não têm ideia o quanto um teste genético ajuda o paciente a entender a responsabilidade dele, o que ele tem que fazer para mudar aquilo, para mudar o Exato. jogo, para melhorar aquilo. E o paciente ele entende qual é a responsabilidade e a fidelidade é muito incrível. Um teste genético bem explicado, com estratégias decentes e eficientes, fideliza de uma forma que vocês não imaginam. A gente, quando tem, a gente tenta facilitar para o paciente comprar um teste genético. Se é um serviço que tem na clínica, por exemplo, na minha clínica, é um serviço. A gente não vende teste genético, mas a gente vende o nosso trabalho de interpretação. Então, se o teste custa, por exemplo, eu não me lembro quanto custa, tá? 1.200, a gente vende lá na clínica por 3.500 e 4.000. Nossa, Luciano, que absurdo. Não estou cobrando pelo teste. Eu estou cobrando pelo nosso trabalho. Por que nós? Porque eu não faço sozinho. Então, eu tenho uma equipe, esse teste ele passa para outras pessoas também. Então, vai passar que discute, que tem um tempo para discutir, né? E esse tempo, todo o nosso tempo, assim, e às vezes quando a gente discute o paciente, não é 15 minutos discutindo, às vezes é meia hora, 1 hora discutindo um caso, porque realmente precisa São muitas aprofundar, intervenções. né? E são muitas intervenções. E aí o teste, é uma vez só que ele faz na vida, o paciente, e ele, quando você convence, ele fala, nossa, melhor coisa, é o que eu mais escuto, melhor coisa que eu fiz na vida, Luciano, eu no começo achei caro, mas é o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E eu não tenho o objetivo de ficar arrancando dinheiro do paciente. Se o paciente vai viajar, fala para ele, faz o 23andMe. A gente joga nos decode da vida, né, Rita? Isso. Decodifica antes, porque ele vem o relatório é muito ruim, mas tem um database, tem um raw data lá, que são os dados brutos, que são maravilhosos. A gente joga num decodificador, tem vários programas de decodificar, e aí a gente joga e já cria o nosso próprio laudo para o paciente. E isso já faz toda uma diferença. Então, hoje, a gente não tem só que atender, a gente tem que agregar valor ao nosso atendimento. Então, quando eu e Rita falamos, nós buscamos sempre fazer testes genéticos com os nossos pacientes, é uma forma de agregar valor. Nós estamos em 2020, então não tem muito mais achômetro nas coisas. A gente tem hoje dados muito mais concretos. E as pessoas que fazem um atendimento particular, se a gente facilita o pagamento, se a gente facilita o acesso a esse tipo de coisa, eles fazem. Eu tenho paciente que junta dinheiro ali para fazer e fica feliz da vida, entende a responsabilidade. Quando eu falo para ele assim, você vai ter que tomar um metilfolato pro resto da sua vida. Você vai ter que tomar um DHA pro resto da sua vida. Não quero que você tome ômega 3. Você não pode tomar chá verde. Sabe essas coisas que a gente vai mostrando por que com o teste genético? Isso é muito rico. Ele esquece. Ele esquece. Fala, Luciano, lembra que eu não posso com tal coisa. Eu falo, não, lembro, o teu teste está aqui. Então é algo que tem me ajudado muito a desenvolver nos meus atendimentos online. Então, graças a Deus, hoje grande parte dos pacientes tem esses testes. Se é paciente de segmento, eu resgato. O teste está sempre comigo. Minha secretária já é orientada. Ela sabe quem não fez o teste e ela já me manda, já deixa tudo disponível para mim. O teste, o rastreamento, e eu mesmo pego no sistema lá no DietSmart, eu mesmo pego. E as outras informações eu vou colhendo com o paciente. Isso. Com papel, deixo um papel A2 assim na minha frente e aviso o paciente, olha, se eu tiver de cabeça baixa é porque eu tô anotando. O Luciano é o mais old school, assim, de anotar. Sou old school, muito. E eu trabalho com 3 telas, eu sou mais ou menos old school, porque eu uso 2 computadores e mais o grandão. Por quê? Porque às vezes eu tô com um paciente no Skype aqui e eu não gosto de ficar trabalhando na tela, de ficar olhando assim para o paciente. Então eu deixo ele aqui, no rumo da cadeira, eu imagino que ele tá na cadeira e trabalho no meu computador normal. Zé, larga isso aí. E trabalho no meu computador normal. E aí eu vou lá, e primeiro eu anoto, depois que eu vou alimentar as informações do meu sistema, porque senão as coisas do paciente vão se perder. Não posso deixar num papel, posso guardar no papel. Mas aí eu vou lá e coloco o paciente, por exemplo, assim, histórico familiar. Aí ele vai contar uma história toda da mãe, eu dou mãe coitada, mãe, câncer, pai, hipertensão, nananana. Já tem um histórico ali daquele paciente dinâmico, que eu chamo de histórico dinâmico. E eu deixo tudo num papel e depois eu só transfiro, porque no papel eu rabisco, eu monto ajuda a organizar as ideias, né? Exatamente.
E daí a gente colocou também, assim, porque hoje a gente tem várias plataformas de utilizar o atendimento, a gente colocou só por questão de curiosidade, assim, eu gosto muito do Zoom, apesar de ter saído uma polêmica aí nos últimos tempos em relação ao Zoom, de vazamento de dados e de talvez não ser muito seguro em termos disso, né, de vazar dados. Eles prometeram algum tipo de atualização, mas eu prefiro o Zoom ao Skype porque você gera ali o link. Eu acho mais fácil, assim, do que o Skype, mas é por questão de preferência, né? Sim. Que você prefere mais o Skype. Prefiro Skype. É que eu uso o Skype há muitos anos. Eu morei fora, eu morava nos Estados Unidos, era meu meio, e nessa época eu não tinha FaceTime ainda. Uhum. Só mais uma desculpa. Então era a minha forma de conversar com todo mundo. Então eu me acostumei demais. Eu ligava, porque era caro ligar, né? Eu ligava pelo Skype, punha crédito, ligava pra todo mundo. Então me acostumei muito com o Skype. Entendi. Eu Eu tenho utilizado mais o Zoom. O WhatsApp, assim, quando nenhuma dessas dá certo, sei lá, a conexão da pessoa tá ruim, deu zica em alguma coisa, aí sim. Só que assim, a gente não dá nosso telefone pro paciente, assim, né? Lá na clínica, eu tenho o meu celular pessoal, ele é pessoal, não é de trabalho, e tem o celular que a Júlia usa lá no atendimento. Esse celular, se eu tenho alguma zica, eu vou lá e eu não perco o atendimento. Não deu certo o Zoom, não deu certo o Skype, não deu certo nada. Eu vou lá, faço um FaceTime ou faço alguma coisa pelo WhatsApp do celular da clínica. O meu celular eu não dou de jeito nenhum. Meu celular é pessoal e transferível. Porque a gente já teve muitas experiências, assim, pra quem Sim. atende há muitos anos, Sim. que assim, pra quem tá começando, às vezes gosta de dar o celular, assim, é muito por questão de Posso preferência. fazer uma crítica? Faz. Dar celular pro paciente não é criar vínculo. Não é. Não é criar vínculo. É você deixar o paciente dependente. Então eu acho assim, você cria vínculo explicando bem. Você cria vínculo mostrando que você vai ajudá-lo. No momento da consulta. Mostrando as etapas com um indicador de meta e de progresso, com meta. É isso que cria vínculo. As pessoas acham, não caia nessa armadilha, as pessoas acham que criar vínculo é ficar muito próximo, ficar conversando com o paciente e dar WhatsApp. Isso não é legal. A gente tem que ter uma proximidade distante. A gente tem que manter uma certa distância e uma certa proximidade. Perfeito. Vocês vão achar esse meio termo. E quando a gente coloca isso, quando a gente começa a ficar trocando WhatsApp e tendo intimidades com o paciente, tem paciente que eu fico tão íntimo que eu falo, agora eu não posso mais te atender. Você é meu amigo. Ei, vocês dois, vocês vão causar mesmo na minha aula? A galera deve estar pirando aí. Isso é o atendimento online. Isso é Muitas home vezes, office. É home office. Às vezes eu tô aqui, aí o meu cachorro vem, sobe esse menino e fica olhando pra cara do meu paciente. O paciente, que gracinha, eu também gosta de cachorro. Então, não criem vínculo dessa forma. Dando WhatsApp, a gente tem que dar autonomia para o paciente, ensinar o paciente a fazer as próprias escolhas, ensinar o paciente a fazer isso com aquilo. E eu sempre deixo claro, isso é muito importante. Às vezes o paciente ele termina a consulta e manda 15 perguntas. Eu respondo que esse volume de perguntas será respondido na próxima consulta. Senão, a gente fica fazendo retrabalho, 2, 3 trabalhos. A gente atende e depois fica respondendo um monte de e-mail. Eu já falo para o paciente em consulta, eu te atendo por 2 horas e meia para te explicar o suficiente até você vir aqui. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa rápida, você está em dúvida em que produto comprar, pode mandar para a gente aqui no WhatsApp da clínica que a gente ajuda. Mas dúvidas, por exemplo, assim, o que eu devo fazer, não sei o quê. Me dá uma opção de lanche da tarde. Não, isso é coisa para a próxima consulta. E ninguém reclama, viu? Por falar, mas como é que eu vou deixar de responder meu paciente? Não é deixar de responder, é deixar claro as regras. Sabe aquela coisa, minha casa, minhas regras? E assim a gente tem que fazer. Aqui, infelizmente, eu não tenho tempo de responder e-mail, eu vou te auxiliar nas coisas mais corriqueiras, mas quando tiver um volume muito grande de perguntas, essas perguntas vão ficar para a próxima consulta. Então, eu já falo para o paciente, você vai comprar um caderno, esse caderno você vai colocar assim, Luciano, Bruno e eu. Esse caderno é nosso. Então, você vai anotar todas as dúvidas que você tiver, você vai anotar o dia que você ficou indisposto pós-refeição XY,
o dia que a cápsula tal te deu dor epigástrica, o dia que você teve mais extensão abdominal, porque isso tudo é um volume de trabalho, é material para consulta. Então a primeira coisa que eu falo para o paciente é: você já comprou seu caderno? Porque esse caderninho é um caderninho que ele vai se organizando no começo, depois não tem nada disso. Depois vira mera aula, não tem mais aquela coisa de fazer o plano. São só para as primeiras mesmo, né? Sim. Uma coisa que eu faço, que eu permito, assim, para os pacientes, é gravar a consulta. Eu permito. Tanto quando eles, ao vivo também, eu deixava, assim, eles gravavam, porque, assim, principalmente nessa parte da interpretação do teste genético, como é muita informação, e eles gostam de ouvir depois, porque é diferente, né? Tem paciente leigo, e a gente, assim... O nosso público, o meu do Luciano é um pouco parecido também, porque é um público leigo, mas é um público leigo que é muito instruído, Sim, que gosta de entender. instruído. Eles, quando a gente fala de um MTHFR, eles são leigos, mas eles sabem o que é um MTHFR. Então, eles querem aprofundar o que eles têm, o que eles precisam melhorar, enfim. Sabe, hoje eu atendi uma paciente do Rio de Janeiro e ela falou pra mim assim... Do Rio de Janeiro não, ela é do Sul, mas não é Rio de Janeiro. Aí ela falou... Estava no Rio de Janeiro, mora no Sul. Aí ela falou assim pra mim... eu tive 3 gestações, eu tive 3 abortos antes de minha filha, tal. Mas eu já falei pro médico, eu fiz meu teste genético e eu já vi que eu tenho polimorfismo tal da trombofilia e que eu tenho 2 variantes de MTHFR. Então eu já descobri o porquê. Tanto é que na quarta tentativa, a gente já suplementou o metilfolato, fez isso, fez aquilo, e não aconteceu nada, a minha gestação foi maravilhosa. Eu falei assim, mas quem te instruiu isso? Eu vi você e a Rita falando. Quem te instruiu isso? Aí eu fiz um teste genético, olhei lá, e fui lá e mostrei pro ginecologista. Eu falei, que bom que você viu isso, que funcionou. Olha isso, é sensacional. Isso é um perfil de paciente que a gente tem, e que vocês também têm. Que é aquela pessoa que lê muita coisa no Instagram, Facebook, sei lá, nessas mídias dinâmicas de compartilhar coisas. E é um perfil novo. É um perfil novo e que, assim, esse é o perfil mais fiel quando você consegue atingir as expectativas dele. Só que é isso, expectativa. Eles têm muita expectativa na consulta. E aí, por isso que a gente fala assim, pra quem tá começando, às vezes, porque assim, a gente já passou por muitas experiências na nossa vida. Quando a gente era, logo no início, começar a atender, a gente dava telefone. Eu ainda cheguei a essa época de dar, sei lá, uns 10 anos. E aí, só que chega uma hora que a gente não aguenta. São muitas mensagens por dia. E tem aqueles que eles perdem um pouco a noção, né? De quando foi a última consulta e continua mandando perguntas. Então a gente vai se perdendo ao longo do tempo. E toda hora você tá ali... 9 horas da noite, a pessoa mandou uma pergunta sobre e o meu lanche da tarde, você tem que abrir o computador para lembrar o que tinha no lanche da tarde da pessoa, para você pensar o que ela pode substituir, entende? Então, não é assim. Então, por isso que você tem que criar as suas regras para que todo mundo fique satisfeito e as expectativas daquela pessoa ela também sejam alcançadas, né? E olha, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado agora. Você que está nos ouvindo agora, se não fez o Diet Smart... O Diet Smart. O Diet Smart também. Se não fez o Epigenes, façam. É o melhor investimento que vocês vão fazer na vida. É o mesmo discurso que eu uso para o paciente para convencê-lo a fazer o teste genético, eu uso aqui com vocês. Se você ainda não fez o Epigenes, faça. É um divisor de águas. Muita gente que está aí agora fez, e depois pode colocar o relato ali no chat para que os outros vejam. Nós nunca... Em N turmas do Epigenes tivemos uma reclamação, tipo, não gostei desse curso, esse curso é mais ou menos. O Epigenes, eu posso dizer para vocês, tem uma palavra, transformador. O Epigenes é transformador, vale a pena cada investimento. E vocês trabalhando bem, vocês repõem o que vocês gastaram, que vocês investiram no Diet Smart no Epigenes em menos de um mês. Isso. Tem gente que repõe na semana seguinte. Isso. Um teste que você faz bem feito, uma análise que você faz, porque às vezes a gente fica muito engessado. Tipo assim, já vou dar uma dica para vocês, que eu já vou entrar na próxima estratégia. Não usem questionário durante o atendimento. Não tirem o olho do paciente. Isso. Não tira o olho dele. É assim, ó, você tá olhando. Essa dica é muito de ouro, porque para com esse negócio, tipo assim, você consome tal coisa? Você faz um isso é péssimo, não use. Se eu fosse paciente, eu ia falar assim, é sério que você vai ficar assim? Então, olho fixo no paciente. Para com esse negócio de questionário.
E a gente tem que ter Só que quem usa questionário é porque às vezes não tem um repertório robusto para levar uma consulta. E quando eu falo para vocês, façam Epigenes, a gente está entregando um repertório muito robusto na mão de vocês. Um negócio mastigado. Aí às vezes a pessoa me pergunta uma coisa, eu falo, você fez Epigenes? Ah, não fiz. Por que não fez? Ah, mas é um investimento, divide quantas vezes der para dividir. Isso é um investimento que vai mudar a vida. E quando eu falo para vocês, eu não uso questionário, isso, aquilo, eu faço isso, é porque eu já usei e deu errado. Então lá no começo, quando eu saí da faculdade, eu usava todas as ferramentas que me foram ensinadas. Usar o questionário de anamnese não sei o que, recordatório de 24 horas. Não faz sentido, a gente não pode tirar o olho do paciente. A gente não estabelece vínculo preenchendo o formulário na frente do paciente. Por isso que a gente pede antes essas coisas, analisa antes o formulário e não faz uma perguntinha que tenha que digitar no computador. A consulta é uma conversa contextualizada em que a gente tem que passar segurança pro nosso paciente. É uma interlocução. Uma consulta é uma interlocução. O dia que vocês ficarem preenchendo questionáriozinho, vocês vão perder o paciente. E vão perder merecidamente. Porque o que mais tem é estratégia para você deixar a consulta mais robusta. Robusta, mais leve. Sim, porque mais leve. E eles poderem confiar em você, porque tem muita questão, assim, principalmente quando a gente pega casos de doenças autoimunes que tem uma carga emocional muito forte, as questões intestinais do eixo intestino-cérebro. Então, sempre tem algum contexto. Claro, a gente escuta ali o paciente, mas a gente tenta entender qual é o contexto que aquela pessoa vive, da história dela. Então, para ela se sentir segura de compartilhar coisa com vocês e que são informações que vão ser úteis para a gente pegar e até mesmo para poder fazer outras orientações, de procurar uma terapia, de procurar um outro profissional para complementar as suas estratégias, de você conseguir pensar de uma forma muito mais ampla e integral do paciente, né? Porque essa é a nossa ideia. E aí, por isso que estava até nos slides anteriores, assim, da gente se adaptar ao mercado, porque, assim, o mundo pós-Covid é um mundo que vai exigir... Muitas coisas mudaram nas relações. Então, essa forma da gente se relacionar com as pessoas, porque a gente vivia antes muito no automático. Então, o que esse momento está fazendo com a gente é parar e até para quem já tem uma prática aí um pouco mais... já tinha alguma prática, até esse é um momento também de refletir de como estão sendo as práticas de vocês, de como que estão sendo os resultados de vocês, né? E essa forma de atuar com o paciente, em que você cria essa conexão com a pessoa que está ali na sua frente de uma maneira real, é isso que vai garantir esse resultado e o boca a boca, né? Porque a gente fala assim, a gente fica pensando, vamos criar estratégia de marketing. O melhor marketing é o boca a boca. É claro que a gente usa as redes sociais. Sabe qual é o melhor marketing? O melhor marketing é quando você termina de atender o paciente, quando a consulta acaba, e ele fala, isso não é ego não, tá? Mas ele fala assim, nossa, foi o melhor investimento da minha vida. Você pode atender meu marido? Você vai atender a família nossa, toda. Eu queria que você atendesse meu pai. Isso. Hoje o que eu mais tenho, essa semana eu atendi 5 da mesma família. A mãe, o pai da mãe, que é um senhorzinho de 80 anos, e 3 filhos. Tudo nessa semana. Porque assim, é o vínculo que foi criado, é a relação de confiança que eu criei com essa paciente. Um paciente, E é o melhor, é um trabalho bem feito. Isso. Porque assim, eu não fico, vocês não me veem postando coisa para ter paciente lá na clínica. O meu Instagram é movimento por N outros motivos. Mas não é com o intuito de captar paciente. Não coloquei um antes e depois, nunca me mostrei atendendo fulano. Tá cheio de gente famosa que vai lá, vocês nunca viram. Entendeu? Pra que eu vou fazer isso? Pra ficar me mostrando? Olha, atendo a fulana, atendo o fulano. Não faz diferença. Isso. Entendeu? O que a minha consulta é uma consulta robusta. Os pacientes que eu atendo, o meu core hoje é o entorno dos meus próprios pacientes. Isso. Não é mais aquela coisa, tá pulverizando. Não é. É a tia, a amiga, a prima, é a avó. Dessa forma. E essa é a melhor forma de você manter a regularidade da sua agenda e
captar os pacientes, que é a melhor maneira, assim, fidelizar Sim. aquele paciente que já era seu, né? E não só viver só de primeiras consultas, Sim. tá? Às vezes é muito interessante. Uma vez eu estava num congresso esperando para dar minha palestra. Aí eu estou sentado lá e eu estava ouvindo uma outra pessoa falar. Aí a pessoa chegou e falou assim: eu tenho um portfólio de 10 mil clientes, então eu tenho muita experiência em atendimento. Aí depois eu falei assim: mas espera lá, fazia tipo 3 anos, 4 anos, não sei, pouco tempo que a pessoa atendia, e tinha um portfólio de 10 mil. Eu pensei comigo, falei: nossa, que profissional ruim. Porque se fosse um profissional bom, tinha um portfólio muito menor e clientes muito fiéis. Uhum. Sabe aquele profissional de primeira consulta? É cheio disso de gente famosa Muito. que é o profissional de primeira consulta. Você vai imaginando uma coisa que é falado, que prega, e de repente vai, senta na frente da pessoa, não é nada daquilo. Uhum. Então, o maior indicador se o seu trabalho está sendo bem feito é se o seu paciente voltou. Isso. Então, se o paciente não está voltando, não é porque o paciente não está seguindo. Se você atende 10 pacientes, 8 não voltam, o problema não é do paciente, o problema é seu. O problema é seu que não está fazendo uma consulta de acordo com a expectativa. Não estou julgando se é boa ou ruim, mas de acordo com a expectativa daquele cliente. Isso. E aí nós colocamos aqui nosso clássico Esse slide é clássico. da nutrição precisa. Esse é mais velho da fome. É porque pra gente 2017 já, mas 2017 é super recente, Sim. assim, né? E isso resume tudo que a gente faz dessa forma personalizada. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, eu quero cuidar da microbiota, mas o nosso paciente ele não é só uma microbiota, ele não é só um intestino. Sim. Ele tem um intestino, ele tem um comportamento, ele tem os genes, ele tem a metabolômica, ele tem os hábitos que ele tinha, ele tem todo o histórico de vida, ele também não é só aqueles genes, então por isso que é tudo integrado essa forma de raciocinar. Então, o que a gente quer ensinar para vocês, por isso que a gente colocou aqui um caso clínico, e é o que a gente ensina também no Epigênesis, assim, é essa forma de raciocinar, em pensar no paciente como um todo, levando em consideração os sinais e sintomas clínicos que ele fala e de você conseguir captar e fazer essas correlações. Porque é nessa conversa que você vai pegar muitas informações, assim, porque às vezes quando só fica ali muito apegado a um questionário que você está fazendo, muitas vezes eles se contradizem, né, nas respostas. Demais. Então, por isso que quando você está conversando, é mais fácil de você pegar uma informação que seja mais verdadeira e de analisar e entender outras coisas do funcionamento do seu paciente. E a pergunta é: como que vocês, Luciano e Rita, fazem a sistematização e o raciocínio para um atendimento realmente individualizado? Então, vamos lá. Paciente, desde o começo, quando o paciente ligou. O paciente ligou, marcou, a gente já tem os dados de contato, isso aqui, uma ficha cadastral do paciente. Uma semana antes a gente entra em contato para falar: semana que vem tem consulta, porque senão tem que colocar outro lugar para o meu horário não ficar vago. 2 dias antes, um dia antes, a gente liga para o paciente e confirma. Quando confirma, uma semana antes, minha secretária já fala: vou te mandar o link para o rastreamento metabólico. Já manda, aí um dia antes ela confirma: você já respondeu o rastreamento metabólico? Já. Aí já está comigo lá. Ele já chega, eu já tenho rastreamento metabólico, já tenho os exames, já tenho o teste genético e já analisei. Eu faço isso, então, por exemplo, se eu termino meus atendimentos online às 4 horas da tarde, que é que geralmente termino 4h30. Então, até 4h30 eu termino os meus atendimentos. E eu deixo de 4h30 às 5h30 para ver os pacientes no dia seguinte. Isso. Então, eu deixo uma hora para ver meus pacientes no dia seguinte. Eu já olho quem é, já olho no meu Skype lá para ver se já está salvo, para não atrasar, se eles já me passaram o Skype, se já salvou, se não cobro minha secretária: cadê o Skype do fulano? Já coloco antes, já dou uma olhada nos exames, já pego um papel mesmo, que é o que eu vou usar na consulta dele, coloco lá, por exemplo, Rita, já está no papel A2, aí de baixo está o outro lá, José, tá um em cima do outro. Uhum. Aí já escrevo as impressões de exame, trabalhar mais isso, perguntar mais isso, investigar por que essa vitamina D está tão baixa, investigar por que esse estradiol está tão alto. E aí já começo a criar o meu raciocínio. Isso eu faço um dia antes, muito rápido. Por quê?
eu faço isso tudo, todos em 1 hora. Todos em 1 hora. Eu me propus a fazer isso. Aí no dia seguinte, o paciente, eu já ligo para ele no Skype, já falo, olha, 15 minutos antes, 20 minutos antes, meia hora antes, eu já peço para a secretária falar para ele, você já está pronta. O Ciano vai entrar pontualmente às 2h30, 2h30 mesmo, não é 2h31. E aí ela já fala, quando é 2h15, ela já pede para ele ficar lá esperando. E aí ela já vai conversando com ele, já vamos começar, não. 2h30 eu entro. E aí eu já chamo meu paciente, já tenho as informações dele e começo toda a conversa. Aí eu coleto informações mais adicionais durante 1 hora. Eu tô ali ligado no tempo, mas eu já sei, como eu já está tendo Já muito tá tempo, pensando nas estratégias. eu já sei quanto tempo vai durar, em que momento eu tô. Sem olhar no relógio, eu sei se te passaram 40 ou 50 minutos. Então eu vou, aí de repente eu olho no relógio, 1h03. Aí eu falo pro paciente assim, ótimo. Já conversamos muito, já tem muitas informações suas, a gente conversou muita coisa importante e agora eu preciso transformar tudo isso num plano de ação. Eu vou desligar e eu vou precisar de 30 a 40 minutos para montar esse plano de ação e eu vou te ligar daqui a pouco. E aí eu falo, fica por aí. Então eu desligo, falo, preciso me concentrar, porque é um trabalho agora de muita concentração, se você ficar aí eu não consigo fazer. Eu vou desligar, daqui meia hora, 40 minutos, eu te chamo. Aí nessa meia hora eu sento o pau. Monto plano, monto prescrição, monto tudo. Eu tenho, vocês sabem disso, todo mundo que está aqui sabe disso, eu criei Diet Smart, que é um sistema que eu criei para mim e hoje vocês usam. Então eu faço tudo no Diet Smart, eu faço um plano muito, muito rápido. Porque a gente vai se acostumando a fazer aquilo o tempo inteiro. Então, em meia hora, 40 minutos, eu criei plano, faço os ciclos e estratégias que tiver que fazer, faço a prescrição dos ativos, dos minerais, das vitaminas, o que for que tiver que fazer, e depois chamo o paciente e em mais 20 minutos... Explica. 20 minutos eu explico. 20 minutos, meia hora. Então, geralmente, isso dá 2 horas, 2h10, no máximo 2h30. Quando é muito complicado, eu já aviso o paciente, nós vamos demorar um pouco mais do que o convencional, mas não vou cobrar mais por isso, o valor já está pago. Cada um é de um jeito. Mas eu não atendo ninguém menos que 1h30. Ninguém menos que 2 horas, para falar a verdade para vocês. Ninguém dessa vida. Porque eu tenho essa sistemática. Se eu tenho 1 hora antes, que é o que eu chamo de 1 hora de conversa com o paciente, nessa 1 hora é que eu explico o exame, que eu explico o teste genético, que eu explico por que ele está tendo aquela sintomatologia. O paciente fala, nossa, eu tenho muita dor de cabeça às 5 horas da tarde. Aí eu pergunto, você está tomando água? Você está tomando eletrólito? Será que não está faltando eletrólito na sua vida? Magnésio, potássio. Será que não está faltando magnésio? E aí começa a jogar, a fazer um brainstorm ali junto com o paciente e jogar o problema para ele também. Isso. Porque ele tem que entender que o problema é dividido. E não é minha responsabilidade. Senão ele deposita toda e qualquer responsabilidade em mim. Exato. E a gente está fazendo, como eu disse no início, uma interlocução. Então, eu tenho que mostrar para ele, vamos ver como que a gente vai trabalhar. O plano é feito a 4 mãos. Aí eu monto, explico, depois 20 minutos, meia hora, de 20 a 40 minutos, eu consigo explicar, já mando fórmula, já mando tudo aquilo e já insiro no aplicativo. Então, no Diet Smart a gente tem uma área lá que a gente coloca o plano, aí ele já pega no celular, já aparece lá para ele, já fica todo feliz da vida, e mesmo assim eu ainda mando por e-mail para alguns pacientes que gostam, porque tem paciente que é raiz, né? Mas eu gosto de colocar já direto no aplicativo, porque é mais rápido para mim, é melhor para ele, tá com aquilo o tempo inteiro. E assim foi. E por isso é muito importante, Luciano, porque eu ainda escuto muito alguns profissionais falarem que tem muita dificuldade em fazer a dieta na hora e que é a pior coisa a você fazer, a pior coisa. Se você está começando a atender agora, ou se você já atende há bastante tempo e já está passando por isso, que é de você, quando fazia os atendimentos só presenciais, atendia um atrás do outro, e deixava para entregar a dieta depois. E aí, gente, não façam isso, porque primeiro isso gera uma confusão, porque depois se você atendeu ali 6 pacientes no dia, a gente tem um limite, a gente hoje pode equilibrar a nossa agenda, o meu limite máximo são 4 pacientes dia, por causa do tempo que a gente dedica e para nossa sanidade mental. Por quê? Se você bota na sua agenda, eu quero atender 10 pacientes por dia,
a gente até poderia fazer isso, se a gente Oh. se o nosso objetivo fosse só ganhar dinheiro. Mas eu não Mas estaria não aqui- é. eu não estaria fazendo uma live dessa agora. Não, porque eu a gente estaria conseguiria. fazendo plano alimentar ou estaria fazendo qualquer outra coisa. Agora, uma hora dessa, eu estaria terminando meus atendimentos morto. Sem Morto. energia pra nada. E aí é o seguinte, fazer isso, fazer a dieta no mesmo momento que você tá fazendo, né, conduzindo ali a consulta e separar o tempo pra isso, vai aliviar seu tempo, porque você não vai precisar depois parar pra pensar no caso daquela consulta, e aí o dia inteiro foi um dia de atendimento muito pesado, você não vai conseguir Não, e render. passa o time. Passa o time. A gente tem que fazer as coisas com o paciente na hora ali. Na Depois hora. passa o time, a gente começa a fazer coisa que não é específico. Isso. Aí vai dar e-mail, ele vai mandar e-mail. Mas eu não gosto de tal coisa. E aí e esse momento de explicar depois. Na hora que eu tô explicando, eu edito. Na hora que eu tô explicando, Isso, já edita. por isso que eu só mando pro aplicativo no final. Aham. Eu mando pra ele assim, no e-mail, Isso. acompanha comigo. Tananana. Aí eu vou editando. Não, posso mudar isso? Acabou, foi feito a 4 Isso. mãos. Não tem aquela coisa, não gostei. Não gostou, por que não me falou? É. Fez junto. E aí Isso. termino de fazer, ok, tá no seu aplicativo. Aí, tá, já mando direto pro aplicativo. E isso, pessoal, até quando eu atendo presencial, eu tô atendendo meu paciente, eu falo pra ele assim, deu uma hora, eu falo, agora eu preciso me concentrar. Se ele tá na minha frente, eu falo pra ele, você quer sentar na recepção? Você quer ir lá tomar um chá? Você quer ir ao banheiro? Ou você quer ler alguma coisa? Aí eu tenho um monte de livro assim lá na minha bancada bem grandona, aí eu deixo os livros aqui e falo, ó, vai dando uma lida nesse capítulo aqui, ó. Porque eu não quero saber de conversa naquela hora, eu não posso conversar, eu tô montando um plano, então eu não quero saber de conversa. Às vezes ele fica perguntando, isso é uma pergunta. Aí eu pego um papel, uma caneta, põe na frente dele e falo assim, anota todas as suas perguntas aqui, porque agora eu tô concentrado. E se eu errar aqui, você vai ficar gordo. Aí eles começam a rir, dá uma quebrada no gelo e começa a anotar as perguntas, o que foi. Quando termina, eu respondo. Senão a gente não consegue trabalhar direito. A gente tem que botar limite. Viu? Isso, e fazer uma dinâmica do atendimento em que fique também confortável para vocês. E para chegar nisso que eu tô falando para vocês, ninguém nunca me falou. Meu Deus do céu, foi muito erro e acerto, faz muitos anos que eu atendo. E foi muito acerto e erro e acerto. E hoje eu vejo o quanto eu fazia coisa que não servia para absolutamente nada do atendimento. No meu caso, quando eu faço só a interpretação do teste genético, por exemplo, às vezes o paciente ele tem um outro nutricionista que ele já acompanha, que ele adora há muitos anos, e eu vou fazer só a interpretação do teste, aí o nutricionista que acompanha ele participa junto também, então a gente é muito legal. E a gente eu já faço essa interpretação, o nutricionista junto com o paciente, ela já vai pensando nas estratégias do que vai fazer, isso também acontece. A gente faz muito isso, faz muito. Eu atendo muito paciente, eu falo que é o paciente dos outros. Uhum. Eu atendo muito paciente dos outros, que é da nutricionista que vai junto com o paciente, que leva o médico, o médico que leva o paciente. Você entra lá, o médico e o paciente, e a gente faz a interpretação. E faz a interpretação na hora. E explica pros dois e ele vai embora. Ele continua com o paciente, a intervenção é dele, não minha. Isso. É muito maravilhoso esse trabalho, viu? E vocês que forem fazer o Epigenes, isso é um core, isso é um nicho de mercado muito interessante. Vocês podem propor para os colegas de vocês que não têm esse viés de atendimento, de fazer, olha, eu faço os seus atendimentos, a sua interpretação de Ou teste. fazer uma equipe, você, nutricionista com um médico, eu faço também esse tipo de atendimento, eu junto com outro médico, obviamente a gente organiza nossas agendas para aquele horário. O quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode... E otimiza a vida do paciente, né? Assim, dele não ter que ficar uma hora com um, uma hora com o outro. Tá todo mundo junto ali pensando. E ele não precisa mais voltar né? em mim. Ele só foi lá para conhecer o teste genético. Depois ele vai... Quem vai conduzir todas as orientações e a vida dele é um nutricionista que foi junto. Isso. E de jeito nenhum atendo ele. Se ele falar, ele me amou que eu tenho temperatura genética. Você pode dizer, não posso. Não posso. Você é o paciente que está falando. Não atendo de jeito nenhum. Isso. Então, são várias formas da gente se adaptar, inclusive, ao mercado em relação a isso. Com certeza. E é como a gente falou, o teste genético ele vai ajudar a identificar os alvos.
né? É uma complementação de tudo aquilo que a gente faz, que a gente analisa dos exames bioquímicos, do exame clínico, físico e tudo e toda essa conversa que a gente tem com os pacientes, tá? A gente tem um parecer técnico do CRN3 sobre os testes de nutrigenética, isso é muito importante, porque se você ainda não sabe, a gente já compartilhou isso tantas vezes, mas tem muita gente nova sempre chegando por aqui, né? Que não nos acompanhando preditivo, um pouco. É preditivo. O teste ele é preditivo, não é diagnóstico, existem vários laboratórios, a gente fala com muito detalhe no nosso curso de Epigênese, mas a gente coloca sempre aqui, porque sempre tem gente nova chegando também, querendo entender, tem muito estudante terminando, então só para vocês saberem, isso a gente aborda bastante no nosso curso de Epigênese. Inclusive, tem muitos estudantes que perguntam se pode fazer Epigênese, né? Deve, porque você já sai. Se a gente tivesse feito um curso desse antes, né? Teria sido muito, muito melhor. Ó, esse slide aí é um exemplo de uma intervenção que nós fizemos essa semana. Que é uma paciente minha, a Rita, e que a gente atendeu. A gente não atendeu junto, ela passou comigo, depois com a Rita. E a gente faz isso, só pra vocês entenderem como que a gente faz. Então, o paciente chegou, a gente cria um círculo parecido com isso aí que vocês estão vendo, um quadrado, em que a gente coloca os principais polimorfismos, tá? E as suas implicações nutricionais. E aí, em cima disso, eu desenvolvo. Então, esse slide aí, ó, eu vou usar a consulta inteira. Eu vou ficar com ele a consulta inteira, eu tô ali olhando para isso e discutindo. Então, isso aí é uma paciente. Uma paciente, só para Rita, você quer explicar a paciente para eles? É uma paciente, assim, bem complexa, que são os que falam assim, eu luto com a balança desde a infância. Mas ela é assim. tão maravilhosa, atender ela é uma delícia, ela é maravilhosa. E que, assim, é um paciente, esses que lutam com a balança há muito tempo, que tem a sua questão de obesidade desde a infância, e uma série de questões com dificuldade. Essa figura também é a polidafne, com essas raízes. Né? Eu gosto. E assim, a frustração dela é exatamente essa. Que ela até se comparava muito com uma irmã. E falava assim, nossa, e no sentido de, pra mim, eu tenho, pro resultado pra mim funcionar, pra funcionar pra ela, teria que fazer muito esforço e um pouquinho do que ela sai dali da rotina dela, ela já ganha muito peso, então ela já estava muito cansada de ficar nesse efeito sanfona e de que entender, isso é até importante, e por isso que atender, às vezes a gente precisa de uma força-tarefa, assim, precisou eu e o Luciano Bruno falar para ela, assim, porque ela falava assim, mas pra mim é muito restritiva a dieta, só que assim, o que é uma dieta restritiva? Então, quando você explica para uma pessoa dessa o que ela tem e o que ela precisa fazer do jejum intermitente, de que algumas coisas ela não vai poder por algum momento mesmo, porque aqui, se alguém aqui tem aluno nosso do Epigênese e olha para isso aqui e vai dizer, nossa, ferrou, essa é uma paciente que é extremamente complexa de ser trabalhada. Isso. A gente fala para a paciente, igual a Rita falou, ela reclamou mesmo, mas está muito restritivo, não sei o que. Eu falo, olha, essa é a fase que a gente está agora, a gente está na fase 1. Então é uma fase que, se não for assim, vai ficar tudo muito moroso. Isso. Então eu vou ter que colocar mais estratégias de jejum para você. Aí eu pergunto, você dá conta? Sim, não, dou conta. Só tô perguntando se eu posso isso aqui. Se você já tá se perguntando se eu posso isso, você não dá conta, vamos mudar. Só que o tempo é de acordo com a estratégia que a gente tá fazendo. Aí no final a paciente ficou bem envolvida e está bem envolvida, fazendo as mudanças que tem para fazer. E só para vocês entenderem, essa paciente aí, a gente pode... vocês veem aí, né, pelos grupos de polimorfismos que ela apresenta, é uma paciente que tem uma grande dificuldade de gerenciamento de peso, mas muito, não só pela quantidade que come, porque não é uma paciente que come muito, ela tinha um grande desequilíbrio de grelina e de leptina, um grande desequilíbrio de saciedade, 6 variantes no FTO. 6 variantes de FTO. Então é uma paciente que ganha peso muito fácil. Para qualquer estímulo vai fazer com que ela ganhe peso. E aqui é o PPR gama, alelo G também, Sim. metabolismo lipídico muito intenso.
Metabolismo de mitocôndrias muito ruim, ó, PGC1-alfa, ou seja, ela não tem mitocôndria para gerar energia, não tem termogenina, o CP1 não faz o efeito termogênico, então as mitocôndrias também ficam bem Tem atrapalhadas. polimofiz do ADRB2, ADRB2. que isso denota um metabolismo muito lento. Muito lento, acúmulo Ela é de gordura FUT2, a vitamina B12 super baixa, faltou B12, faltou vitamina-chave para as vias metabólicas. Isso, e para metilação. Olha isso, 2 homozigose no MTHFR. Que é muito significativo. Muito significativa. A mente delas, e é interessante quando na consulta a gente dá pra você perceber. A primeira pergunta que eu fica falei, eu com perguntei pra ela assim: pode fazer uma pergunta? Você se sente muito cansada? Ela, demais, eu não sei como você tá pra nem em pé. Porque ela não tava fazendo nada das coisas pra fazer modulação. Exato. Então tem muitas coisas. Tem uma conte aqui, heterozigota, uma tendência pra ansiedade, estado de alerta, Sim. homozigose pra cafeína. Sim. Com essa conte e com esse gene aqui da cafeína. Detoxificação péssima. Além de detoxificação bem ruim, que ela tem aqui também, a SOD2, com o excesso de café vai deixar ela mais ansiosa, e aí a ansiedade que aumenta a vontade dela de comer doce, e os genes dela aqui de inflamação, intolerância mais moderada ao carboidrato, com aumento do risco para resistência à insulina e diabetes tipo 2, coisa que ela já teve. Então, uma das coisas que a gente faz quando interpreta o teste, quando vai fazendo as perguntas, não necessariamente todos esses genes aqui eles estariam expressos, assim, coincidentemente, porque como é um caso um pouco mais extremo, ela estava expressando praticamente tudo dessas alterações. Por exemplo, quando eu pergunto de telômeros curtos e SOD2, que é do cabelo branco, nem sempre a pessoa vai ter a coisa dos cabelos brancos e do envelhecimento precoce. Ela já estava expressando aquilo. E na consulta é muito interessante, pra gente não ser tendencioso, a gente primeiro escuta o paciente e depois faz a intervenção. Depois que a gente mostra isso aí. Aí ela começou a falar, que a gente olhava o teste, né? Aí eu colocava, ela falava assim, eu tô muito cansado. Eu escrevi, cansaço. Não sei o que. Aí, depois eu pegava tudo aquilo que ela me contou sobre ela e transformava isso em epigenética e depois pegava essa epigenética e transformava em estratégias nutricionais. Isso. Pronto, ela entende exatamente qual é o papel dela nesse negócio todo. Isso. Aí eu falo assim, olha, eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para te ajudar. Não tem, para mim, eu não vou ficar nem mais rico nem mais pobre te fazendo restrição ou te fazendo isso aquilo. Você não está me fazendo favor. Eu estou aqui para te ajudar. Isso. Você quer perder peso? Quer silenciar esse monte de gene péssimo que você tem? O único jeito é fazendo isso. E aí que eu mostro para ela. A gente começou, essa paciente, como ela é muito complicada, a gente já começou de cara com ela com jejum intermitente. Eu falei, você vai fazer um jejum intermitente de urgência. Que é muito importante. Exato. E algumas coisas, assim, por exemplo, bebida alcoólica para ela, o ideal, porque com essa metilação aqui alterada, e ela já estava também reclamando coisas da memória, concentração, que já estava ruim. Então, tem coisas que não dá pra gente liberar, a não ser que, exatamente isso, a gente entra nesse acordo, a não ser que ela não queira melhorar, o quanto que a pessoa tá comprometida em querer realmente melhorar, né? Porque se a gente tá colocando, tá tudo isso sendo expresso, algumas coisas vão atrapalhar, e outras coisas, tudo bem, você quer tomar uma taça de vinho por semana, ok, pode atrapalhar, vai atrapalhar em um certo nível, mas aí você vai ter que compensar em outras coisas também. Sim. E a gente compensar um pouco na suplementação, que é uma coisa super importante também, em toda essa adaptação que a gente está fazendo agora, selecionar os suplementos, porque também não dá pra gente ficar prescrevendo milhões de suplementos nessa fase agora, porque as pessoas também estão querendo economizar um pouco mais financeiramente, né? Então a gente tem que escolher os alvos. E o jejum intermitente, ele veio para isso, porque não dava para ficar passando um monte de coisa para ela, e a melhor forma de fazer silenciamento desses genes, melhorar dessas 6 heterozigoses em FTO, não tem outro jeito. Então, e ainda economiza, né? É uma paciente típica que vai responder bem ao jejum. Exato. Então aí, só para vocês terem ideia por que estamos usando esse exemplo, as pessoas perguntam, mas como que você faz? Não sei, depende do paciente. Então, nesse caso aí, a gente passou uma dieta para ela mais low carb, com jejum intermitente, já de cara. Não fizemos cetogênica. Não é bom fazer cetogênica agora para essa menina de jeito nenhum, não dá conta. Então a gente colocou, por exemplo,
arroz no almoço, sabe, Uhum. coisas desse tipo. Uhum. Não dá pra tirar tudo. E ela, ó, isso foi legal você ter falado. Ela vê, isso aqui é um gene super legal, que a gente consegue ver mais nos testes genéticos que avaliam ancestralidade, tá? Como o Sim, 23andMe. demais. Esse aqui é um gene que está associado com o nosso processo evolutivo, que algumas... Aí é que tá o ponto, assim, chegamos num ponto muito interessante da nossa discussão, porque fica uma discussão muito grande. Éramos só caçadores-coletores ou temos adaptação para sermos agricultores? Por quê? Nos últimos 25 mil anos, que a gente era meio que quase Neandertal, essa transição, a gente era basicamente caçador-coletor. Dos últimos 10, 7 mil anos para cá foi que a gente fez essa transição, e isso é recente, a transição de caçador-coletor para agricultor, que chama de farmers, que é quando a gente começou a raciocinar, pensar melhor, né? Os genes um pouco, os genes mais inteligentes começaram a surgir, e no sentido mais estratégico, não é nem genes de inteligência, mas que assim, eram ancestrais que eles morriam se eles ficassem só dependendo da caça e da coleta. Eles não sabiam, eles não eram fortes, eles não sabiam caçar direito, enfim, eles começaram a raciocinar em outra forma. Só que assim, esse tipo de ancestral aqui não é todo mundo que vem com esse gene que garantiu a sobrevivência desses ancestrais que sabem utilizar mais o carboidrato como fonte de energia. Então, isso que é muito interessante. Aqui em homozigose é mais raro ainda, tá? A gente tem um perfil muito maior ainda do perfil caçador-coletor, por isso que faz sentido a gente ainda ter essa dificuldade com a adaptação do consumo de carboidrato, mas ela é um caso um pouco mais raro, que ela veio com essa proteção desse gene, ou seja, ela é um ancestral um pouco mais recente, digamos, e ela tem essa capacidade de processar melhor carboidrato. Então, grãos para ela até consegue processar bem. Não, é interessante tirar carboidrato, tirar arroz, tirar feijão, não fizemos nada disso. E esse é um gene que ajuda bastante a gente trabalhar essa forma de intervenção. O que é difícil, às vezes, você pegar um vegano, quando ele vem com gene caçador-coletor, e vem todos os genes. Já peguei muitos. E aí, poxa, sua natureza é caçador-coletora, assim. Falar isso, hein? E aí, tem vários outros genes também de dificuldade com as fontes só vegetais de alguns alimentos. Aí a gente tem que falar meio que realmente, poxa, é difícil aqui para adaptar. E aí, óbvio, depende de outros genes, outras coisas que a gente vai analisar para poder adaptar para aquela pessoa, né? Se não for por questões ideológicas, a gente consegue dizer, olha, você vai ter que consumir em algum momento, a gente vai ter que fazer uma transição. Sim. E, enfim, então por isso que algumas pessoas vão bem com grãos e outras pessoas vão pessimamente com grãos. E aí, obviamente, quando a gente vai olhar na microbiota, é muito interessante, porque sempre bate também com o mesmo perfil da microbiota que não sabe tolerar grãos, ou enfim, o que sabe, né? No caso dela, ela, em relação a isso, as questões intestinais estavam até mais equilibradas, até, né? Sim. E então é isso, só para vocês terem essa noção. Aí a gente mostra também aqui, e a gente discute isso também no nosso curso do Epigenes. Então, olhar para essas estratégias são muitas coisas. Sempre isso tem que estar seguido disso. Isso. Na nossa cabeça e na intervenção para o paciente. Primeiro a gente vê quem é e depois isso aqui, ó, tem que estar na consulta. Isso. Tá? A gente tem que jogar tudo isso para nossa consulta. Ó, nós vamos trabalhar isso via alimento, complemento, suplemento, seja lá a forma que for. Esse slide é um slide do Epigenes, que a gente usa bastante lá para compartilhar as intervenções nas situações diferentes. Porque Epigenes a gente divide muito a gente tem muito meta indicador de progresso. E a gente usa muito no Epigenes as temáticas. Por exemplo, a gente tem módulos só de obesidade, só de doença autoimune, só de cognição, só de síndrome metabólica, e de ganho de massa muscular e assim por diante. Porque senão que a gente vai fragmentar o raciocínio. Mas primeiro a gente vai mostrar o raciocínio para cada condição e depois a gente junta tudo. Isso. Tá? E escolher também o que você vai fazer via suplementação, o que você vai fazer via alimentação. E aí, por exemplo, aí vocês vão perguntar, Rita, vocês usam tudo isso na mesma consulta? Não, de suplementação não. Muitas vezes, por exemplo, nesse caso, quando é um caso muito severo,
a pessoa tem condições financeiras e a gente quer fazer logo algo mais expressivo, a gente até usa bastante coisa no início e depois fala, olha, algumas coisas vão ser mais permanentes, ou, por exemplo, a vitamina B9 metilada, as vitaminas do complexo B, dependendo de como estão. Tem coisas que vão ser meio que permanentes. Outras, a gente vai fazendo, vai rotacionando. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver para as questões, ela tem um processo de detoxificação também bem alterado. Então, própolis, vai no shotzinho, dente de leão, chá de dente de leão, alternando com outros tipos de chás. Centelha asiática, cavalinha, licorice, brócolis, extrato de alcachofra, evitar cafeína, N-acetilcisteína, se fosse o caso da gente melhorar ainda mais essa proteção antioxidante, também pensando no sistema imune. Então depende muito do que a gente quer focar naquele momento. Umas coisas que faz muito sentido para ela, porque como ela tá muito ansiosa, né, tem a vontade do doce, então, por exemplo, usar o Crocus sativos, faz bastante sentido. Estratégias que acalmem ela, para a própria Melissa, que é a erva cidreira, fazer óleo essencial com lavanda. Então tem várias coisinhas que a gente vai ajustando, para melhorar aquele FTO dela. Goma cássia purificada, para dar mais saciedade antes das refeições. Fazer com que ela durma pelo menos 7, 8 horas por noite, não jantar tão tarde. Então tudo isso aqui vai norteando a nossa estratégia. Nossa tomada de decisão. E nossa tomada de decisão e como a gente vai trabalhar tudo isso. Então, por exemplo, a resistência à insulina dela, como estava, né, bem proeminente também, então ácido lipóico, coisas com canela, berberina, coisas com zinco, então tudo isso vai sendo distribuído e você vai escolhendo pensando no seu critério, assim, do que ela tá mais necessitando naquele momento, Sim. né? Então é basicamente esse o raciocínio que a gente usa. E esse aqui é o nosso clássico ciclo de estratégias, então nós estamos com ela nessa fase 1 aqui, tá? Já a fase 1 meio que 2, que a gente já colocou de cara jejum intermitente, porque primeiro ela já Ela tava... faz fase 1 e 2, ela tá 1 e 2 ao mesmo tempo. Ela já tá na 1 e 2 ao mesmo tempo. A Já gente só começou vai assim. depois avançar com ela, não a cetogênica clássica, porque ela não tolera mais uma também... característica mais cetogênica. Mais uma característica mais cetogênica, hipocalórica, e depois um protocolo Fast Mimic Diet, que é um protocolo vegano. Então, Que ela falou pra mim que tá doida pra fazer. que ela tem o livro, Keto Plant. Ela tem o Keto Plant. Eu quero fazer. Eu falei, Calma, porque senão a gente vai queimar combustível também, queimar cartucho. Sim. Então, ela tá num processo aqui, ó. A gente primeiro precisa estimular a biogênese mitocondrial para ela. É muito legal trabalhar assim. Porque o paciente, ele participa muito ativamente de tudo e ele vê um dinamismo muito grande nas mudanças na nossa forma de fazer. Não é aquela coisa maçante. Você vai comer isso? Não. Nos próximos 3 meses nós vamos fazer isso. Você voltando, se você perder 10 quilos, que é a nossa meta, a gente já vai começar uma cetogênica assim. Aí na cetogênica, se você perder mais isso ou se você mantiver mais isso, tal, a gente já vai fazer um FMD. Isso. Então a gente é muito dinâmico também. Porque todas as coisas têm começo, meio e fim. Exato. O paciente não tá na minha frente do pessoal, o que eu vou fazer com ele? Eu já sei. Já sabe. Já sei. Exato. É muito interessante. Então a gente usa esse raciocínio. E se é um paciente que já leu os livros, melhor ainda, porque ele já entende, né? Ela tinha todos os nossos livros. Tá entendendo por que 2 horas e meia às vezes é pouco? Exatamente. Às vezes 2 horas e meia não dá tempo de nada, né, Rita Castro? Exato. Outra coisa que a gente faz bastante também, que está dentro das nossas consultas, a gente sempre faz reprogramação intestinal. Isso. Não existe atendimento que não se faça reprogramação intestinal. Esses 7 passos, não é a nossa proposta discutir isso aqui agora, mas esses 7 passos, eles têm que fazer parte do nosso atendimento. Isso. Tá? E isso também leva em consideração as fases. A fase que a gente está, por exemplo, a gente está nessa paciente, a gente está numa fase de low carb e de jejum intermitente. Então, muita coisa ela já passou para adiante. A gente já pode potencializar de uma forma mais eficiente nessa paciente. Exato. E esses 7 passos a gente fala sobre isso também no nosso livro, Reprogramando o Seu Intestino, e é um passo que vocês estão vendo, assim, e é tudo ao mesmo tempo. No que a gente vai fazendo a reprogramação intestinal é a reprogramação epigenética também, tá? Sim. Então, e vai seguindo
essa linha de raciocínio, tá? Isso é uma linha de raciocínio, Exato. exatamente. Melhorar sono, estresse, meditação, de coisas que a gente, né, possa trabalhar, né, tanto mente, corpo e espírito. Então, tem várias coisas interessantes que a gente vai abordando também, entendendo o nosso paciente, tá? Isso aqui a gente colocou porque é uma lâmina nossa também do Epigênesis, mas é uma lâmina que é impressa, tá? Então, muita gente... Vocês conseguem adquirir uma pasta que tem 15, 20 lâminas que a gente usa na hora da consulta para orientar o paciente. Isso é muito legal. Todo mundo que adquire vive marcando Rita e eu falo, estou usando aqui no consulta, tal. Só que isso vocês não acham em qualquer lugar, só tem no site da livraria Polo Books, polobooks.com.br. E a gente colocou essa aqui da saúde mitocondrial, porque assim, por isso que está na primeira fase lá do nosso ciclo de estratégias, porque assim, nada vai adiantar de você colocar o melhor suplemento para emagrecer, da melhor coisa, se você não pensar em recuperar a saúde mitocondrial, tá? E aí, por isso que a gente coloca aqui quem são os principais alvos. PGC1-alfa, PPAR-alfa, PPR-delta, sirtuína, que são todos assuntos, se você não sabe o que é um PPR-alfa, um PGC1-alfa neste momento, então é um sinal que você precisa saber bastante, tem muita coisa que você precisa saber. A gente fala disso sempre, assim, essa é uma coisa que norteia muitas das nossas estratégias também, a interpretação, não necessariamente associado com o teste genético, por isso que a gente coloca aqui tipo um questionáriozinho que faz a gente entender que aquela pessoa tem alguns danos mitocondriais. Por exemplo, você sente muito cansado? Você sente dificuldade de se exercitar por um longo período de tempo? Tem a saúde óssea debilitada? Dificuldade para controlar os movimentos, equilíbrio e coordenação? Problemas digestivos intestinais? Então, isso aqui a gente usa, mesmo que você não tenha o teste genético, isso aqui norteia para você identificar que existe algum tipo de disfunção mitocondrial e que você precisa atuar muito nesses alvos aqui. E a gente atua neles como? Jejum intermitente acima de 16 horas, tá? E aí, isso pelo menos 2 vezes na semana, acima de 16 horas para poder funcionar aqui. Fazer uma estratégia cetogênica cíclica, tá? Os fitoquímicos, que aí a gente pode trabalhar com eles dependendo do momento do paciente, o que for, mas o que a gente mais gosta é a coenzima Q10, que é o clássico, assim, para começar, para fazer um bom reparo mitocondrial. Mas esses são assuntos que, assim, todo nutricionista e todo profissional de saúde que trabalha com personalização de estratégia tem que pensar. Sim, aqui eu coloquei aqui que tá mais fácil. Que Isso, é verdade. Então, essa estratégia aí, pra vocês tirarem foto, e enfim. Mas aqui a gente passaria horas falando sobre isso, né? Isso aqui, só esse slide daria, assim, umas 3 horas de aula. Eu tava pensando uma coisa. Tem uma menina que fez Epigênesis, que acabou virando nossa amiga, porque era uma gracinha. E antes ela tinha um Instagram que só tinha selfie e prato de comida. Eu não explicava nada. Aí depois que ela fez Epigênesis, o Instagram dela mudou. Ela fazia umas coisas muito mais contextualizadas. Legal. Aí você tava falando, eu tava lembrando. Sério, o Instagram dela era só selfie e foto de prato de comida. Isso não capta nada. Não capta paciente nenhum. Não. Se você utiliza as redes sociais para captar paciente, não é uma boa estratégia, Sim. Tá? Esse é só um exemplo, que é um exemplo da alteração do PGC1-alfa, tá? Só para vocês entenderem. Então, se você que está aí nessa telinha e não sabe o que é um PGC1-alfa, está no momento de você saber muito o que é um PGC1-alfa, porque ele ajuda muito a gente a raciocinar também nas estratégias para os nossos pacientes, tá? E isso aqui a gente mostra também, isso aqui é um print do Snipedia, que a gente explica passo a passo disso, de como olha lá no Epigênesis, de como identifica, de como identificar um alelo de risco, o que é os estudos, tem todos os estudos aqui que já vai direto no PubMed, de você estudar e entender o que significa cada um desses genes, e até de você raciocinar também os polimorfismos em conjunto, quando o paciente tem PGC, PPR gama, TCF7L2 junto, então isso ajuda muito a você raciocinar. Sim. E isso tudo a gente ensina no nosso curso do Epigênesis. Falando no Epigênesis, nós colocamos aqui, só para vocês entenderem, do que se trata esse Epigênesis. É bom a gente falar aqui, porque a gente fala muito rapidamente nos stories ou nas nossas comunicações em Instagram, mas é um curso 100% online. São 11 módulos.
Eu não sei se para vocês agora, por exemplo, vocês viram como essa aula é interessante. A gente usa essa mesma ferramenta que vocês estão aí agora usando para tirar dúvida. Então a gente marca com todo Isso. mundo, tem no meio do curso e no final do curso e tira dúvida de todo mundo assim como a gente está. A gente senta aqui e vocês sentam aí. O chat agora a gente não está olhando, a gente não ativou porque a gente precisa se concentrar para falar, mas depois no final a gente vai abrir o chat, Isso. tá? Não sai daí não, porque no final a gente vai abrir o chat. Isso. E aí a gente responde todas as perguntas de todo mundo, explicando, contextualizando de acordo com o que eles estudaram ali. Que são as 2 aulas em tempo real. A gente dá uma tutoria bem especializada, a gente responde dúvidas por e-mail, ajuda as pessoas. As aulas são gravadas e já tem um material complementar. Então tem assim a aula mais uma outra caixinha que tem todos os artigos. Então você clica lá, o artigo já abre em PDF no formato original. E tem também a apostila. Então toda a aula, todo módulo tem suas apostilas, que é o material que a gente colocou lá em slide. Quer explicar, Rita? Então a gente tem assim, cada módulo ele tem uma sequência de raciocínio. Do primeiro ao quarto módulo é uma parte mais teórica. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro módulo a gente fala da nutrigenômica e nutrigenética. Então a gente fala de todos os conceitos, a relação gene-nutriente, quais são os principais polimorfismos. O que é uma expressão gênica? O que é uma expressão gênica? Isso. Como ela acontece? Isso. Como é possível silenciar uma área? O que é uma citosina? O que é uma guanina? O que significa essa sequência de bases? Isso. Coisas mais simples nesse E aí a gente aprofunda isso no módulo 2 de genética, da estrutura básica do DNA. A gente fala sobre os telômeros, sobre longevidade, qual é todo esse conceito que tá existindo. E os alvos genômicos na prática. E todos os módulos a gente faz as nossas correlações práticas, né? Mostrando alguns exemplos para vocês, tá? Aqui no módulo 3 é específico do que são os mecanismos epigenéticos, Principalmente tá? a gente foca muito na metilação. E no código das histonas e nos microRNAs. Que é assim, se é uma coisa que você precisa saber epigeneticamente, você saber da metilação é básico, assim, você precisa saber. Na verdade, assim, as estratégias para controlar a metilação, elas são 100% nutricionais. Isso. Então, ou a gente controla por meio de estratégias, estilo de vida, ou a gente não controla e o paciente vai engordar, vai perder cabelo, vai ter uma série de coisas. Exato. Aí no módulo 4 é onde a gente fala dessas questões da célula em si, a gente fala das estruturas celulares, da disfunção mitocondrial, estresse de retículo, que é uma coisa super interessante, principalmente para quem tem dificuldade de ganhar massa muscular. Os inflamados, quem tem doenças autoimunes também é super importante. Falar da membrana celular também e entender sobre o metabolismo lipídico. Aí a gente no módulo 5 tem esse encontro ao vivo, que é nessa mesma plataforma aqui do Eventials. Que é um encontro de 2-3 horas, mais ou menos, que a gente tira dúvida. Assim, é o tempo que a gente tira todas as dúvidas. A gente tira 100% das dúvidas. E se fica conversando, e como é o número aqui, como o volume é muita gente que está na sala, né? Então a gente não consegue dar atenção individual. No nosso curso, por isso que a gente também tem um limite de inscritos, porque justamente a gente quer dar atenção nas aulas ao vivo para os nossos alunos. Só que essa aula ao vivo, mas eu não vou conseguir assistir a aula ao vivo na hora. Você pode assistir depois que ela fica gravada e você pode mandar a sua pergunta antes. A gente lê a pergunta de todos. Eu não vou estar na aula ao vivo. Você entra lá, coloca todas as suas perguntas, sei lá, são 15 perguntas. Coloca suas 15 perguntas e sai, vai embora. Aí a gente vai responder, as 15 perguntas estão lá e no outro momento você vai assistir a aula inteira, porque a gente coloca lá essa aula, a gravação, para todo mundo ver. Isso, a gente só sai quando a gente realmente responde todas. Aí tem essa de fitoquímicos que a gente ama. Porque é específico. Então, se você quer entender sobre fitoquímicos, sobre como prescrever fitoquímicos, esse é o módulo. Aqui sobre emagrecimento, daí depois vem umas coisas mais práticas, né, com focos, né, em algumas questões. Aqui o foco é no emagrecimento e controle metabólico. Aí depois tem os alvos nas doenças crônicas, que é esse módulo 8, que eu também adoro, que a gente fala das questões de câncer também, os genes de Alzheimer, tem bastante coisa legal aqui. E aí os módulos 9 e 10, eles são casos clínicos de vários testes genéticos. Você sempre pergunta, mas qual é o laboratório? E no final, pra gente não ser tendencioso, assim, a gente não quer que
fazer tendência para vocês, assim, a gente tem os testes genéticos que a gente usa na nossa prática, mas a gente só oferece, a gente só dá essa lista dos testes genéticos que existem no final. Por quê? A não ser que, assim, a gente incentiva que vocês saibam analisar qual é o melhor teste genético para vocês utilizarem na prática, tá? E aí, ao longo do curso, vocês já vão entendendo. Se você tem um teste genético que você já fez em você mesmo, é legal quando faz o curso Sim. também, porque você vai Eu sempre acompanhando. peço, tu vai começar a fazer o curso, faz um teste genético, vai acompanhando o que seu já próprio ajuda. teste genético. Então, são 2 módulos, assim, 9 cada e 10. módulo 9 e 10, só de discussão de casos clínicos de E são todos casos os testes. bem diversos para a gente mostrar as diversas aplicações e estratégias. Isso. Tem o print de alguns laudos também, então para vocês entenderem um pouco mais, principalmente para quem nunca viu um teste genético na vida. E aí, o módulo 11 é o módulo final dessa discussão e fórum de dúvidas de novo, ou seja, são 2 momentos que, quando completa aí as 11 semanas, que aí você vai ter o seu certificado. A gente fica muito orgulhosa também quando os alunos postam, marcando a gente com muito orgulho a conclusão do curso. E a gente deixa um tempo, né, que é limitado de acesso, são 6 meses que a gente deixa, porque tem muita gente que compra curso online e aí assiste 1, 2 módulos e abandona. É claro que a gente entende, se você dentro desse período, você não conseguir assistir por alguma razão, Mas porque a gente abre. a gente sempre abre. Se precisar, preciso mais 6 meses, a gente abre. A gente sempre abre, mas a gente deixa esse limite para também psicologicamente forçar vocês a acompanhar, senão vocês se enrolam e aí não faz, então é sempre uma coisa que tá acontecendo, é sempre, ai meu Deus, eu não consegui terminar, mas assim, é óbvio que a gente compreende quando não consegue e a gente deixa o acesso sempre disponível para vocês, tá bom? Então, é isso. Falta dar um Ctrl Tab. Aqui. Command Tab. Command Tab? Não, já foi. Volta lá onde a gente tava. Tá vendo? É isso então. Vocês viram? Não tem segredo. A gente está aqui mais uma vez para que vocês precisarem. Espero que a gente tenha ajudado. Essa aula vai ficar gravada. Vocês podem assistir de novo se quiser. Vai ficar um tempo aqui, não sei quanto tempo, mas a gente vai deixar gravado aqui se alguém quiser retomar, assistir novamente. E vamos lá no chat. Vamos lá no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O chat tá aberto, Rafael? Tá ativado? Se tivesse, ativa pra gente. Vamos ver aqui. Acho que tá, hein? Tá. Isso, ó. Estão perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Livro que a gente indica. Olha, a gente indica muitos nossos. Nossa, Que é o Alvos Genéticos, que é o azulzinho. E tem o Reprogramando Seus Genes, que é o verdinho, o Quitoplant e o Reprogramando Seu Intestino. São 4 livros. Essa pergunta aqui da Júlia. Sou aluna do 2º ano de nutrição. Olha, 2º ano de nutrição, se você tá na fase que você tá vendo biologia celular, bioquímica, você vai conseguir já acompanhar, tá? Sim. Então já vai lhe ajudar também. Muito. 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 Vamos lá. Alguém escreveu. Foi o Rafael. Esse jejum, alguém perguntou sobre o jejum. Esse jejum intermitente é só de 3 horas, 16, 18? Não! Não, o jejum é de 16, 18 horas. Não é das 16 às 18 horas. É isso que é a pergunta? Não. Sorteio uma consulta com o Luciano Bruno. Gente! Quanto custa um teste genético? Varia. Depende. Às vezes 1.200, 1.200 nunca, né? Mas sei lá, 1.500, 2.000, 1.500 a 3.000, 3.000, depende da quantidade. Se for 20.000, 170 dólares. Sou aluno do Epigenes, que é o curso que eu tenho com a Rita, e do Autoimune, que é o curso que eu fiz sozinho. E valeram o investimento. Que valeram investimento. Ai, que demais. Demais. Obrigado 1000 vezes. A partir de que período Olha aqui, ó, sou aluna do Epigenes 1, com certeza foi o melhor investimento da carreira. Muito obrigado. Tainá, maravilhosa. A partir de qual período vocês recomendam fazer o Epigenes? Eita, mas quando vocês quiserem mesmo. Se tá comprometido em estudar, isso vai fazer muita diferença também na graduação de vocês, tá? Que demais.
Os testes de epigenética. Então, testes de epigenética, a Fernanda perguntou assim: ó, os testes de epigenética também são válidos? Não, nós não temos testes de epigenética ainda tão validados, apesar que eu até fiz no último congresso que eu fui em Londres, mas ainda eles fazem só idade biológica, não é uma coisa que você olha gene por gene ainda, tá? Espero que talvez lá no futuro a gente consiga avaliar, mas epigenética, que a gente explica bem, epigenética a expressão é tecido específica. Então, para você ver a epigenética do que está acontecendo no fígado, você precisaria de uma biópsia hepática para ver o que está acontecendo no fígado epigeneticamente, tá? Então, por isso que a gente olha geneticamente, faz associação com sinais e sintomas clínicos para entender o que possivelmente epigeneticamente a gente possa trabalhar, tá? Sim, e aproveita esse momento de quarentena para fazer algo produtivo e mudar a forma que vocês fazem mesmo, né? Alguma estratégia para a infertilidade? Bastante, A gente assim. fala. Falamos, e principalmente quando tem alteração no MTHFR, Dos polimorfismos de trombofilia. de trombofilia e relacionados à proteção antioxidante. O que é necessário saber para acompanhar o curso de Epigênese? Nada. Você está querendo Está estudar. focada querendo estudar, porque isso. material para estudar a gente vai dar. São 3 horas cada módulo e assim, é óbvio que tem alguns conceitos, a gente vai falar lá... Tem uma pergunta interessante ali, Rita. Acabei de me formar em nutrição e sinto dificuldades de me desapegar da anamnese nos atendimentos. Como faço? Me perdi. Acabei de me formar em nutrição e sinto dificuldades de não utilizar a anamnese nos atendimentos. Como posso me desprender? Na verdade, ainda não usar. A anamnese, a gente faz uma anamnese, só que faz previamente. A anamnese de ficar fazendo perguntinha lá na frente do computador, eu não aconselho você a fazer, não. Então você já tem que fazer isso previamente, já essa informação tem que chegar antes dessa consulta, para que você não fique uma coisa mecânica. Isso. E aí, quando ele, por exemplo, se na sua pergunta, na sua anamnese prévia, ele colocou lá que tem muitas questões com dores de cabeça, enxaqueca, aí, na hora que você tá com ele na sua frente, aí você pede, olha, me explica um pouco mais essas suas questões com dores de cabeça, com suas enxaquecas, como que qual é o horário. Então, não é que você vai só olhar para aquela informação e descartar, você vai aprofundar naquilo que você mandou para ele antes, só que nessa forma dessa conversa, já pensando nas possíveis estratégias que você vai fazer para ele, tá? Bonitinha. Incrível, vocês nos inspiram muito. Muito obrigada, Renata. Sou estudante há 2 anos e participo do meeting, onde me sinto nutrida. Que demais! Sensacional. Tá chegando o meeting. O meeting vai ser incrível. Adri, quando será a próxima turma do Epigênese? Já estão abertas a próxima turma? Já tá aberto. Esse ano, provavelmente, não sei se vai ter mais esse ano. Isso. A gente abre 1 ou 2 vezes no ano. Mas já tá aberto. Fica mais um tempo ainda para as inscrições. Até dar um número mínimo lá, máximo que a gente coloca. Mínimo e máximo, né? Se não tiver o público que faça o teste, fazer o curso ajuda no manejo clínico. Exatamente. O meeting vai sair sim. O meeting até agora vai ser em julho, na primeira semana de julho. Até agora, ok. Na primeira semana de maio, a gente vai saber se realmente vai ser em julho. A gente tem uma segunda data para o meeting em agosto, que é no dia 22, 23, se não me engano, de agosto. Então tem uma segunda data aqui que vai acontecer, ou é julho ou é agosto. E vai ser o melhor evento do ano, vai ser o melhor evento que já for na vida, porque a gente está dando sangue. Exatamente. Atendimento online. Como fazer com dados antropométricos? Paciente pesa, tira... Isso. Gente, vocês vão perceber que dados antropométricos eles são complementares. Às vezes eu vejo as pessoas super valorizando essas coisas. Então, assim, dados antropométricos, peso e altura, o paciente vai medir. O paciente ele vai te fornecer isso daí. Isso. Você pode ensinar para ele como fazer circunferência da cintura, pedir para ele pesar se ele tiver uma balança. Claro que não vai ser a mesma coisa de quando a gente faz no consultório. Como a gente está nesse momento agora que não tá dando mesmo, mas, por exemplo, quando a gente atende pacientes que são de outros lugares e que faz o presencial ali com a gente da primeira vez, e as sequências online, porque mora em outro lugar, então normalmente eu peço ou para ele fazer uma bioimpedância em alguma clínica, ou para fazer os dados antropométricos com o personal, os personagens que saibam fazer uma boa avaliação, tá? Sim, olha que legal. Fui aluno da primeira turma da Epigênese, esse ano irei ao MIT, ansiosa esperando.
Aí outra, adoro vocês, fui no primeiro meet. Eita, Ah, outra, faço meeting todos os anos. desde primeira. É isso aí. Muito Meeting é um bom. evento que não pode perder. Isso. Não pode perder. Muito obrigado pelo carinho. Vou agradecer vocês aqui pelo carinho, pela confiança, por estarem aqui 9h30 da noite. 9h30 mesmo? Verdade, 9h30. 9h30 da Foi noite. uma Tá hora vendo e como passa meia. rápido? É. Muito obrigado por tamanha confiança que vocês depositam na gente. Espero poder ajudá-los em toda e qualquer coisa nessa nutrição aí. E nós da área de saúde, eu sei que tem médicos aí, nutricionistas, várias profissões. A gente hoje tem muitas ferramentas de trabalho. A gente tem muitas ferramentas de trabalho. A gente precisa lançar mão delas. E eu digo para vocês, eu sou o profissional mais feliz do universo. Eu sou muito grato por ter escolhido certo minha profissão e exerço minha profissão com muito orgulho e com muito prazer, tá? É isso aí. Um beijo, obrigado pelo carinho. Obrigada, estaremos sempre por aqui. Quem sabe a gente resolveu fazer essa aula assim, não no... Rose Sakamoto, um beijo, Rose. Também tô com saudade de Piracicaba, viu? Um beijão pra você. Porque no Instagram, fazer na forma de live, não dá pra gente compartilhar os slides e não é uma aula, né? Numa live do Instagram é uma conversa. E aqui a gente queria realmente dar uma pergunta uma interessante. Aula. O fichário de Epigenes, dá pra montar estratégias mesmo sem ter teste genético? Dá. Isso foi bom vocês tocarem no assunto, porque o Epigenes não é só pra teste genético, é pra gente interpretar sinais e sintomas. Interpretar, porque a gente fala muito, não faço teste genético, então não vou fazer Epigenes. Não, a gente faz associação dos sinais e sintomas com possíveis polimorfismos com estratégias, por isso que a gente fez essa lâmina. Doutor Luciano, meu exemplo de sempre para sempre na nutrição, estou junto sempre no YouTube, é nóis, estamos juntos sempre. Maravilha. Muito obrigado. Nos nossos canais no YouTube tem muitas informações também gratuitas, tá? Para vocês acompanharem. Vai lá no meu, da Rita. Ó, o Léo tá aí também, façam Epigenes, curso incrível, amo vocês. O Léo foi nosso aluno, um dos alunos muito destaque, muitos alunos a gente... acaba também se aproximando muito. É isso aí, turma. Um beijão pra vocês. Bom descanso pra todo mundo. Isso. Conforme falei, eu vou deixar a aula gravada aqui, tá bom? Isso. Deixa eu ir lá. A gente encerrou a aula lá? Não, tem que encerrar lá, peraí. Dá um conto, o Command Tab. Command Tab. Calma. Você vai voltar lá onde você tá. Onde é? Vai, vem você. Mas você saiu da tela. Vamos lá, onde que encerra mesmo? Então fecha aqui, minimiza essa tela. Aê! Meu Deus, a quarentena tá deixando a gente crazy. Então, ó, tá. Um beijo pra todos vocês. Grande beijo, gente. Você tá muito pertinho de mim, se eu pegar coronavírus, foi ela que passou pra mim, tá? Porque eu tô limpo. Eu tô limpíssima, tô aqui imune. Tô vendo. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau.